só fazer um outro complemento do canal, que acho que está havendo também uma confusão sobre a questão da ideia específica sobre a questão de liberdade. E, de certa forma, é um pouco aquilo que já havia sido dito, eu também, na época, sabia, sobre a questão da confirmação. Porque, por exemplo, havia, vamos dizer, pelo menos 4, talvez 5 problemas, eu estou vendo agora, sobre a questão da fala dos mandamentos. Então, a questão ali, na questão da obediência parcial. Né? Então, em 2021 e para o começo de 2022, eu estava notando que havia ali a questão de que talvez a entidade, por exemplo, poderia preferir que fosse, no caso, feita a pregação, e isso, de alguma forma, conferiria ali a questão da liberdade, porque faria as pessoas saberem. Portanto, isso seria preferido para ela, uma vez que daí elas saberiam que é o comportamento, vamos dizer, sem pecado, ou se elas preferissem, de alguma forma, ter pecado. Mas elas saberiam disso, e isso seria um entendimento de liberdade. Eu entendia que havia a possibilidade que isso não fosse liberdade, que a liberdade estaria, vamos dizer, um passo anterior a isso, no sentido de dizer que talvez, no caso, a ignorância seria, no caso, a liberdade. Se eventualmente a pessoa quisesse pesquisar outras coisas, ela pesquisaria, poderia, no caso, ali descobrir mandamentos e o que for, né? Então, eu entendo que não. Eu entendo que, de repente, a ignorância geraria mais liberdade, porque daí a pessoa não sofreria tentando, no caso, ter o comportamento, vamos dizer, mais próximo de Deus, vamos dizer assim, e ela poderia, no caso, continuar acreditando que determinados pecados são corretos, né? E para mim essa seria a concepção da liberdade. Então era, de repente, melhor isso do que saber que alguma coisa é pecado e daí perder a própria motivação, né? Que a minha motivação da pessoa poderia ser pecaminosa antes ou dantes, né? Então, eu entendia que isso era também uma visão de liberdade. Isso depois foi mais ou menos... ali eu estava depois relativizando com base na história de Salomão, eu já estava falando isso, né? Mas aí que tá. Mas apesar de eu estar relativizando, eu ainda precisava de confirmações. E aí que tá. Havia 4 pontos. Havia o ponto de vida, se eventualmente os mandamentos davam vida, era inclusive o que a própria historieta de Salomão falava. Sobre a questão se davam vida ou não, eu entendi antes que não é, que poderia, na verdade, justamente ser um problema em relação à vida, porque de alguma forma poderia estar tirando a liberdade da pessoa. E esse era um posicionamento, esse era um pensamento. Isso num primeiro momento. Havia o problema da vida. Eu achava que... Aí que tá. No momento em que eles sempre contabilizaram o segundo ataque, naquele momento específico, na questão do segundo ataque, justamente, eu ainda tinha dúvida se eventualmente os mandamentos davam vida ou não. Então aí que tá. Eu não tinha essa confirmação. Eu tinha alguma dúvida em relação a isso, né? Consequentemente, eu tinha dúvida em outros pontos também. Por mais que eu entendesse que fosse provável agora que a pregação tivesse de ser feita, eu não tinha confirmação. Então não adianta. Eu ia pesquisar a confirmação justamente. É o que eventualmente seria feito no caso ali a seguir, né? Claro que é uma coisa que poderia demorar, mas eu já estaria, no caso, planejando fazer essa pesquisa ali depois. Então isso no primeiro ponto. Aí que tá, eu não tinha certeza que eventualmente os mandamentos dariam vida para as pessoas, eu não tinha certeza disso, né? Para começar, então havia pontos posteriores depois. E mesmo que eu falei aqui, expliquei a questão da liberdade, esse, inclusive, para mim, a questão da liberdade é o ponto que, por mais que eu achasse até um pouco, de certa forma, algo, vamos dizer, nesse momento provável, mas não quer dizer que eu achasse muito provável. Eu achava provável, mas também dependia muito de confirmação ainda. E aí, havia também a questão da protetividade de ser bom falar dos mandamentos porque as pessoas seriam protegidas e porque evitaria o sofrimento. Então, teria esses pontos também. Esses pontos talvez até, de novo, também não tinha exatamente confirmação, mas são pontos que eu entendo que demandariam, dependeriam menos de prova, né? São pontos mais facilmente críveis, que dependeriam de confirmação também, mas que eu acho que eu já entendia que eram muito prováveis, que era uma probabilidade muito grande. A questão da vida, eu também achava que era uma probabilidade, mas eu ainda tinha dúvida. Então aí que tá, não é bem isso que eles estão falando. E aí tá, e mais, não é, claro que a confirmação também era uma questão importante, na qual eu tinha dúvida, mas eu tinha dúvida no próprio conceito. Então isso que eles estão falando não é bem isso, né? Então apenas para pontuar, né? No detalhe não é isso que eles estão falando, então fica esse complemento ao caso.